e caneta, papel e caneta, papel e lápis, né? Para que você faça umas anotações, algumas anotações aí de algumas coisas que eu vou estar compartilhando com você, tá bem? Então vamos lá. Hoje, o que eu quero compartilhar é isso. É um plano de 8 semanas ou de 40 dias, né? Para você aprender inglês com seriados, tá bem? Essa é uma tremenda descoberta, uma tremenda novidade que nós trouxemos para o Brasil já há muitos anos, né? E que hoje a gente vai ter a alegria, a gente vai ter a oportunidade de compartilhar isso com você, tá bem? Então vamos lá. Aqui está o que você vai aprender nesse treinamento. Número 1, você vai descobrir como você pode aprender inglês muito mais rápido com seriados, como você pode usar os seriados para acionar o hemisfério direito do seu cérebro, que é muito mais poderoso, e aprender 10.000 vezes mais rápido do que o esquerdo. É isso mesmo, o hemisfério direito, estudos mostram que ele é até 10.000 vezes mais rápido e mais poderoso do que o esquerdo. E pasme, até hoje, as escolas estão ensinando inglês focando no hemisfério esquerdo. E é claro, então isso não me surpreende, é que eles levam 5 anos para não ensinar inglês, essa é a minha visão, né? E número 3, eu vou ensinar para você como você pode enganar o seu cérebro para que você possa aprender inglês até 10 vezes mais rápido, tá bem? Para você não confundir, o seu hemisfério direito, ele é 10.000 vezes mais rápido que o esquerdo, tá bem? Então a gente quer ensinar para você como você pode trabalhar no seu hemisfério direito, que é 10.000 vezes mais rápido que o seu hemisfério esquerdo. Mas também quero dividir com você algumas técnicas aqui que vão transformar o seu aprendizado no inglês em até 10 vezes mais rápido. Vamos lá. E aqui está o motivo dessa aula ser muito importante para você. Talvez você já saiba que livros de inglês são pura perda de dinheiro e eles só servem de verdade para ficar empoeirados, no máximo como apoio de imóvel aí na sua casa, tá bem? Uma outra coisa, que o mito de que aprender inglês tem que ser algo chato e monótono, já foi quebrado há algum tempo ou há muito tempo, dependendo da escola que você segue, né? E a nova moda, que já não é mais nem tão nova assim, é aprender se divertindo. E eu quero provar para você que isso tem funcionado, tá bom? E número 3, já está comprovado que você deve aprender e pode aprender inglês com situações que estão no seu dia a dia, ok? E aqui está como esse vídeo, como essa aula vai te ajudar. Número 1, você vai entender por que usar os seriados como ferramentas para acelerar o seu aprendizado do inglês, como impressionar o seu cérebro para que você absorva vocabulário muito mais rápido e vai aprender o passo a passo e os exercícios práticos para aprender inglês usando seriados. Então, vamos lá. Antes de falar sobre como aprender usando inglês usando seriados, eu quero te falar o que vem impedindo você e milhões de brasileiros de falar inglês. Livrinhos de inglês e gramática. Acredite se quiser, os livrinhos de inglês e a gramática estão impedindo você e milhões de brasileiros de falar inglês. E vamos a esses primeiros passos, né? Mas antes da gente falar desses primeiros passos, vamos falar de alguma coisa que você tem que saber antes, tá bem? Primeiro você deve entender a importância dos seriados no aprendizado e conseguir comparar com algo que já é utilizado há muito tempo, mas cada vez vem se mostrando mais ineficiente, que são os livrinhos de inglês. E para isso eu vou te mostrar os 3 pontos principais que diferenciam os seriados dos livrinhos. Vamos lá. Número 1, os seriados, eles são vivos e dinâmicos. O que eu quero dizer com isso? O vocabulário de um seriado é o vocabulário que eles estão usando hoje. Se você pegar um avião hoje e viajar para os Estados Unidos, é o vocabulário que eles estão usando hoje. Enquanto que os livros têm um vocabulário estático e antigo. Eu quero dizer para você que entre o processo de um livro ir ser produzido, escrito, ir para a gráfica e ser distribuído para uma rede de escolas de inglês no Brasil todo, esse processo leva 2, 3, 4, 5 anos às vezes. Existem escolas de inglês que trabalham com os mesmos livros há mais de 10 ou 15 anos, os mesmos livros, que sofreram pequenas revisões nesses anos. E você acha que o vocabulário ficou estático? É muito comum alunos que vêm fazer o curso com a gente, que estudaram em outras escolas de inglês,
e que vem fazer o curso com a gente, e eles falam assim, eu cheguei nos Estados Unidos, eu parecia um retardado, eu não falava nada de inglês, não entendia nada do que eles falavam. Eles não entendiam o que eu falava. E por que que isso acontecia? Porque eles aprenderam com um vocabulário que não é usado no dia a dia. Essa é a grande diferença do seriado. O ponto 2 é que os seriados usam o inglês do dia a dia ou da vida real, enquanto que os livros usam um vocabulário travado, sem expressões do dia a dia, um vocabulário inventado. Vamos imaginar que você chegasse hoje, por exemplo, para uma pessoa próxima a você, um amigo, alguém, e você chegasse, bom dia, como você está passando? Tudo bem com você? O que você tem feito de ontem para hoje, ou de ontem até o presente momento? Ainda que o seu amigo entendesse você, ele ia achar estranho esse tipo de vocabulário. Por quê? Ainda que isso gramaticalmente esteja correto, as pessoas não falam assim no dia a dia. Como que as pessoas falam no dia a dia? E aí, man? E aí, como é que você está? Eu me lembro de falando uma vez com um americano, isso foi muito engraçado, porque a gente pensa que essas coisas não acontecem de lá para cá, né? Mas esse americano, ele disse que a grande guerra dele, quando ele esteve no Brasil, ele queria saber o que, que era CETA. CETA aí, não, na verdade, desculpa, ele não queria saber o que, que era CETA, ele queria saber o que, que era CISA. CISA, mas vocês vivem falando CISA um para o outro, CISA, o que, que é CISA? Falei, gente, não sabemos o que é CISA, né? Não sabemos o que é CISA. E aí um amigo falou, olha, quando você vê alguém falando CISA, na hora, para a gente entender o que é. Porque ele não sabe o que é CISA, você vê toda hora falando. E aí eles estavam andando juntos, foram passar por uma pessoa que estava na frente deles, ele falou, licença. E na verdade, a gente não fala com licença, a gente fala licença, que ele entendeu como CISA. Faz sentido aí? E o outro foi essa história do CETA, né? Porque a gente não fala como você está, a gente fala como você está. E às vezes você fala, ó, você está comigo? E aí, você está aí? A gente não fala você está aí. E a mesma coisa com uma coisa que a gente até conhece muito hoje, que é o WhatsApp. Entendeu? Então, a gente não pergunta para as pessoas lá nos Estados Unidos também como é que você está. É o WhatsApp. E aí, o que está rolando? Como é que você está? Entendeu? Então, isso é só para estou dando um exemplo bastante básico e bastante simples de uma coisa que acontece no dia a dia. Por quê? Aí é que vem os livros usando vocabulário travado, um vocabulário sem expressão dos dia a dia e até um vocabulário que é inventado, porque ele não é usado no dia a dia, ele não é usado na vida real. O ponto número 3 é que um seriado contém, em média, 1.500 palavras únicas. O que eu quero dizer? Palavras que não se repetem, tá? Um seriado ele tem em torno de 9, 10 mil palavras, dependendo do seriado que você for utilizar, tá bem? Mas, na hora que você separa as palavras que se repetem, nós estamos falando de 1.500 palavras únicas, e isso comprovado, tá? Nós temos uma ferramenta que foi desenvolvida por nós aqui no Brasil, que contam as palavras nos filmes de inglês, nos seriados em inglês. Enquanto que um livrinho de inglês tem, em média, 300 palavras únicas. Então, a diferença é brutal de um para o outro, é brutal de um para o outro, né? E, olhando para o passo número 2, um diretor de TV gasta milhões, muitos milhões, e eles têm um único objetivo, impressionar o seu cérebro, tá bem? E o que você deve fazer é usar isso a seu favor. Deixa eu explicar isso melhor. Quando os seriados são criados, desde as falas mais comuns, os tons de vozes, né, a iluminação, até o ângulo que a cena é filmada, tudo foi feito para que o seu cérebro se sinta atraído por aquele momento do seriado. O que eu preciso te contar também é que, basicamente, o que um seriado faz é enganar o seu cérebro. E eles fazem isso muito bem, né? Por isso, num seriado de terror, você fica com medo, mesmo sabendo que aquilo não está acontecendo de verdade. O que acontece é que foram usadas tantas técnicas para enganar o seu cérebro que você realmente ficou com medo. Por isso você chora em seriados com mais emoção, por isso você sente um frio na barriga quando alguém cai de um prédio em um seriado de ação. E eu falei tudo isso para te mostrar uma coisa, enquanto você assiste um seriado, o seu cérebro fica distraído. E ele abre uma brecha que podemos usar para aprender algo. No caso, o inglês, tá bem?
Você precisa aproveitar esse momento em que seu cérebro está atraído pelo seriado para aumentar o seu vocabulário em inglês, ou melhor, aprender a passar por situações em inglês, ok? Bom, uma vez que você entendeu o que eu te disse até aqui, vamos agora para o passo número 3, que é o passo a passo para aprender inglês usando seriados, tá bem?